Oi pessoal, eu sou o Rafa Braga e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Papo Reto. Hoje eu vou dar uma dica de como escrever um texto jornalístico para web. A gente sabe que a maioria dos textos jornalísticos hoje são publicados na internet, então a gente precisa fazer uma espécie de adaptação. E muita gente tem dificuldade de como começar ali o seu lead. Para quem não sabe, vou explicar aqui o lead. Ele é o primeiro parágrafo do texto jornalístico. E o lead, todo mundo sabe que tem que responder aquelas 5 perguntas básicas, que é o que, como, onde, quando e por quê. Se você conseguir responder todas essas questões aí no seu lead, você consegue fazer um bom texto. Porém, a gente tem que tomar um cuidado porque, por exemplo, eu escrevo muito para internet. E na internet se lê muito no celular. E quando você vai responder todas essas questões, o texto pode ficar muito grande. E para celular, para quem vai ler no celular, esse texto pode se tornar cansativo. Então, eu vou pegar um exemplo hoje de um lead para texto de web na editoria de polícia. Por que eu escolhi essa editoria? Ela é a mais fácil de escrever, de responder essas questões, e depois eu posso dar outras dicas também de texto para cidades e política, mas a gente vai começar com polícia. Uma coisa que eu não acho muito legal é começar com quando, não é muito interessante, porque você não traz o que é mais forte para sua matéria no início. Por exemplo, se você começar nesta sexta-feira, um homem identificado como tarará. Então, a dica é você começar pelo quem, que é, no caso de polícia, geralmente é alguém que foi uma vítima, né, de algum crime. Eu trouxe um exemplo para vocês e eu vou mostrar aqui na tela e eu vou explicando como a gente construiu essa matéria, tá bom? Então, sem muita enrolação, vou logo mostrar o texto para vocês, como é o texto para web na prática. Eu vou pegar um exemplo de um texto que eu fiz ontem e que foi publicado de um crime que aconteceu aqui em Manaus, na Zona Oeste. Vamos lá? O título é esse aí, ó. Jovem executado a tiros enquanto andava de moto na Compensa. E aqui abaixo nós temos o chapéu, que muitos usam sutiã, o nome também, ou linha fina, tá bom? E essa linha fina ela é opcional, em alguns sites se usa ou não. Essa linha fina ela é um subtítulo, na verdade. Algo que você viu na sua matéria que chama a atenção que você gostaria de subir ali. O que chamou a atenção, o que eu escolhi foi: a vítima usava tornozeleira eletrônica e tinha passagem na polícia por roubo. Então, vamos lá. O lead, como eu falei, é bom começar pelo quem. Não vamos ler a identidade do jovem aqui porque, né, é baseado em fatos reais. Então, vamos lá. Um jovem de 21 anos, identificado como tarará, tarará, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira, dia 21. O caso aconteceu por volta das 19h30 na Avenida Belo Horizonte, próximo ao campo CDC do bairro Compensa, zona oeste de Manaus. Bem, pessoal, esse texto aí, você pode ver que aqui no celular ele aparece para mim como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. 7 linhas. Quando eu escrevi no computador, ele ficou ali com 3 a 4 linhas. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. No celular fica muito maior, tá bom? Então, a gente não pode fazer um lead muito grande. Vocês percebem que eu comecei pelo quem e depois eu disse o onde e quando, né? Quando aconteceu. E por isso existe o sublead, para você colocar as informações complementares que não couberam no primeiro parágrafo. Algo muito importante que vocês precisam prestar atenção agora, principalmente nos textos de polícia. Tudo que eu afirmei aqui não tem como não ser real, né? Por exemplo, o jovem realmente morreu na rua tal, a hora e no local. Isso aí é fato, não tem como mudar. Na sequência, tudo que você for dizer, você tem que dizer quem disse, quem deu essa informação. A não ser que você seja a testemunha do crime. Mas eu não posso afirmar se eu não estava lá. Então, a partir daí, em seguida, tudo tem que dizer quem te disse, quem contou, porque isso é o que vai dar credibilidade ao seu texto, tá bom? Então, vamos seguir lendo? O texto continua assim, ó. Segundo informações dos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, SICOM, a vítima estava na garupa de uma moto quando suspeitos chegaram em um carro modelo Gol de placa não identificada e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o jovem.
Essas informações são da polícia. Então, se você estiver no local, já procura ali alguém da polícia que possa dar alguma informação. E aí vai ser, como no caso aqui, a gente falou com um tenente. Segue o texto. De acordo com o tenente Celso Lopes, o jovem usava tornozeleira eletrônica e tinha passagem por roubo. É muito interessante colocar aspa, porque a aspa vai dar mais credibilidade de alguém ali dizendo, contando alguma coisa. No caso, o tenente falou o seguinte, abre aspas, ele responde por roubo e, segundo informações do pessoal aqui do local, ele iria retirar a tornozeleira amanhã, mas infelizmente não deu tempo. Fecha aspas. E aí, a gente sempre termina o texto com desfecho, né? Qual foi o desfecho? O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Às vezes é muito bom você colocar se alguém já foi identificado ou se até o momento da publicação dessa matéria ninguém havia sido preso pelo crime. Bem, pessoal, então essas foram as dicas para você construir o seu lead, não muito grande, e um sublead com informações complementares, tá bom? Para que não fique muito longo, muito cansativo. Agora, claro, há casos e casos. Existem matérias aí que você pode até fazer um intertítulo. O que é um intertítulo? É um título para você contar mais sobre aquela história dentro do seu texto. E, claro, você pode inovar, você não precisa começar de maneira muito automática. Como eu comecei aqui, um jovem foi assassinado, você pode inovar. O tráfico de drogas fez mais uma vítima na cidade de Manaus. Depende muito da situação, principalmente se você estiver no local, é muito bom, porque aí você consegue ver os detalhes, pegar cenários, alguma coisa, entendeu? Então, pessoal, essa foi a dica para o texto de polícia para a web, tá bom? Futuramente vou trazer mais dicas para texto de cidade, que texto de cidade também é muito interessante, tem formas de começar com aspas também, isso é muito legal quando você começa um texto com aspa, fica mais humano, e aí eu vou trazendo mais dicas e claro, vocês podem deixar no comentário aí o que você gostaria de ver aqui de mais dicas de texto, tá bom? Um beijo e até a próxima!